Sukuna era mais forte na Era Heian, e isso é uma afirmação no mínimo duvidosa. É difícil dizer o que ele tinha ou como Sukuna faria no passado para ser mais forte que seu eu atual reencarnado na Era Moderna. Para tentarmos entender seu nível de poder e estimularmos se ele é ou não mais fraco agora do que antes, vamos ter que entender algumas coisas. A quantidade de seus dedos em sua alma, as habilidades de Homem Sukuna, suas armas divinas e também seus feitos. Vamos começar falando então da sua participação no corpo de Yuji Itadori, onde rapidamente ele é dominado pelo garoto. Basicamente, a alma de Sukuna perde em parte para o corpo de Yuji, fazendo com que os dois convivam forçadamente no mesmo, entre aspas, ambiente. O primeiro dedo é comido por Yuji no primeiro episódio, e também no primeiro capítulo do anime, quando o garoto usa Sukuna para salvar seus amigos. O segundo dedo é dado por Satoru Gojo para Yuji Itadori, lá no capítulo 2. O terceiro dedo foi o próprio Sukuna que devorou, após lutar com o feto amaldiçoado de grau especial alguns capítulozinhos depois. O quarto dedo é dado por Fushiguro Megumi, após o mesmo vencer o segundo feto amaldiçoado de grau especial. O quinto dedo é dado para Itadori lá em Shibuya, pelas gêmeas Nanaki e Mimiko, lá da família do Geto. E depois disso temos um combo, com um jogo dando 10 dedos para Itadori comer, fazendo Sukuna assumir o controle total do corpo do feiticeiro, com um total agora de 15 dedos em Shibuya. Os últimos 5 dedos possuíam localizações conhecidas, até que Uraomi no capítulo 222 conseguiu 4 desses 5, com Sukuna nos revelando que o último dedo dos 20 estaria supostamente com Satoru Gojo. E para suprir a falta desse último dedo, Kenjaku recuperou de Tengen o corpo original de Homem Sukuna, conservado como uma múmia ou um Shinbutsu. Após devorar seu corpo original, Sukuna diz agora que tem o poder equivalente ao de seus 20 dedos juntos. Mas óbvio que provavelmente é apenas uma decisão temporária. É difícil acreditar que o corpo original iria suprir a falta de parte de sua alma. Sukuna é descrito da seguinte forma por Satoru Gojo no capítulo 3, abre aspas. Ryomen Sukuna é um demônio mitológico de 4 braços e 2 faces. Porém, a verdade é que ele é um humano que realmente existiu, apesar disso já ter mais de 1000 anos. Na Era de Ouro do Jujutsu, os feiticeiros aprimoraram suas habilidades e finalmente o derrotaram. Com o título de Sukuna, ele atravessaria as eras, até mesmo após sua morte, como um objeto amaldiçoado. Nós não éramos capazes nem mesmo de destruir seus restos mortais, preservados em suas próprias adipóceres. Sem sombra de dúvidas, ele é o rei das maldições. Fecha aspas. Aqui existe uma pequena contradição e uma relação complexa de evolução e divisão entre humano e maldição. Entendemos que Ryomen Sukuna é de fato um humano, um xamã, um feiticeiro jutsu poderoso que age de forma sombria e meio malévola. Então por que Rei das Maldições, se ele não é uma maldição? Bem, é algo complexo. Apesar de ser um xamã, exorcizar Sukuna é possível. Apesar de ser humano, a sua energia amaldiçoada em vários momentos se comporta como a de uma maldição. Então, o que exatamente ele é? Aqui vamos ter que teorizar um pouquinho. No capítulo 208, quando Tengen e Kenjaku se encontram pela primeira vez na Era Moderna, Kenjaku dá um sorriso e começa a rir. Quando questionado o motivo dos risos, Kenjaku compara Tengen ao Sukuna da Era Heian, mostrando que eram bem parecidos, como se fossem iguais. Inclusive, uma das semelhanças mais marcantes entre eles é ambos terem 4 olhos. No caso do Tengen, dados pela evolução, existem diversas diferenças consideráveis entre Tengen e Sukuna ainda, mas é difícil separarmos a jornada dos dois como coisas diferentes. Essas semelhanças apontadas por Kenjaku dá a entender que Sukuna também é um ser que evolui. Se voltarmos para o capítulo 146, Tengen nos explica sua natureza, abre aspas. Por causa da minha técnica de barreira, eu posso manter a minha forma e consciência mesmo após a evolução. Mas se várias pessoas evoluírem, mesmo se apenas uma sair de controle, será o fim do mundo. Porque os falta a delimitação de um indivíduo, o mal se espalhará em um instante. Uma depravação equivalente a 100 milhões de pessoas irá se derramar pelo mundo. Fecha aspas. Basicamente, conforme Tengen vai evoluindo, a sua humanidade também vai se perdendo, vai sendo deixada de lado, e de certo modo ele se aproxima do que é mais uma maldição do que um humano. Em teoria, a evolução é o meio de seres humanos naturalmente evoluírem para maldições, como visto quando Tengen ficou suscetível à técnica amaldiçoada de manipulação de maldições de Suguru Geto, sendo absorvido nela pelo Kenjaku.
No capítulo 91 em Shibuya, Kenjaku diz para Mahito que a alma é o corpo e o corpo é a alma. Caso contrário, o fenômeno das memórias do corpo entrando em sua mente, mesmo após a troca de hospedeiro, não poderiam ser explicados. E isso é nos completado no capítulo 212, onde o narrador nos explica o seguinte, abre aspas, os reencarnados recebem as memórias de seus receptáculos. Por isso aqueles como Chozo, Sukuna e outros jogadores reencarnados podem viver na era moderna sem problemas. E também, ao pegar essas memórias, eles podem agir exatamente como receptáculos de antes. Fecha aspas. Essa teoria do corpo ser a alma é nos confirmada quando o corpo de Fushiguro Toji e sua restrição celestial se sobressaem sobre aquele que estava tentando dominá-lo em Shibuya, forçando a informação da alma de Toji a se sobressair mantendo a consciência em seu corpo. E tudo isso é importante para entender que os 20 dedos de Sukuna formam essa tal alma do feiticeiro, ou pelo menos a informação da mesma. Por isso seu corpo, de certa forma, supre a falta temporária de informações de um dos dedos, seguindo a lógica de que o corpo é a alma. No caso Sukuna, o seu corpo ainda assim é parte de sua alma. O Sukuna atual que enfrenta Gojo é de fato forte, mas ainda assim lhe faltam algumas informações da alma que foram separadas de seu corpo. No caso, as informações que estão no dedo que está com Gojo. No capítulo 212 ainda, Sukuna submete Tadori e transfere tudo que ele tinha no corpo do garoto para um de seus dedos, dividindo a sua alma novamente e jogando ela dentro do corpo de Megumi Fushiguro, de forma forçada, forçando seu dedo em Fushiguro. No capítulo 220, Yuto Kotsu questiona Anjo se também não conseguiria dividir sua alma, assim como Sukuna, e Anjo responde o seguinte, abre aspas, vou ser direto, não. O motivo de eu e muitos outros feiticeiros antigos termos aceitado a oferta de Kenjaku foi justamente por nenhum de nós sabermos como se transformar em um objeto amaldiçoado, isso depois da morte. E ainda continuamos sem saber, mas para o Anjo Caído é diferente. Depois de experimentar a morte, ele deve ter aprendido uma forma de dividir sua alma em um objeto amaldiçoado. Fecha aspas. No capítulo 181, Sukuna tem um close em seu corpo lá na era Heian, acompanhado da seguinte frase, abre aspas, você foi quem chegou ao limite. Eu já vi tudo isso antes. Feiticeiros, maldições, não importa. Os únicos capazes de transcenderem além, sendo meramente fortes, são aqueles com um senso avassalador de si mesmos e um completo desprezo pelos outros. Desastres naturais. Fecha aspas. Em relação às armas divinas, coisas que muitas pessoas comentam aos ventos por aí, principalmente os fãs do Sukuna, temos apenas uma coisa relacionada a isso, que é uma capa de mangá, onde Sukuna é apresentado em sua forma original segurando duas armas, sim, de origem hinduístas, em teorias, armas realmente divinas. Entretanto, sempre que é nos apresentado, ou nos mostrado em sua forma original dentro da história, Sukuna nunca está com essas tais armas. Ou seja, até então, elas não existem. Do mesmo modo que armas não espirituais não fazem parte do arsenal original do personagem, assim o poder de Sukuna não parece ter relação qualquer com a natureza dessas armas. Em relação à manifestação de seu poder amaldiçoado, no capítulo 216, vemos Ryoma Sukuna tomando um tal banho, descrito da seguinte forma, abre aspas, pelo que eu sei, este banho era utilizado para transformar artefatos, que eram herança de família, em ferramentas amaldiçoadas para que pudesse se proteger. Ao triturar e filtrar espécimes seletas através do ritual Kodoko, o fluido filtrado se torna uma solução de energia amaldiçoada. Então basta marinar o artefato por 10 meses e 10 dias. Fecha aspas. No caso do banho de Sukuna, Uraumi preparou de forma especial, com um pedaço de maldições caçadas por ela mesma, as triturando e formando um fluido amaldiçoado, o que, de acordo com a própria Uraumi, deixa o usuário mais perto do demônio. O banho serviria para afundar o ego de Fushiguro na escuridão, permitindo a Sukuna o acesso a 100% de seu potencial naquele corpo, o acesso às técnicas de Fushiguro sem nenhuma hesitação. Após matar a Iorozu, que estava no corpo da irmã de Fushiguro, Sukuna fundou a alma de Megumi na escuridão, garantindo 100% de seu hospedeiro e evitando qualquer luta interna. E com tudo isso, temos agora o nosso veredito. Sukuna atual talvez tenha menos energia amaldiçoada que o da era Heian, pela falta de um dos dedos, por mais que esteja suprindo com seu corpo original. Entretanto, ele tem um poder muito, mas muito maior, mais versátil, e o seu repertório nem se compara ao que o corpo original possuía, agora possuindo as 10 sombras de Megumi, uma das técnicas natas mais valiosas do mundo Jujutsu,
sendo a técnica de ouro do clã Zenin, com as 10 sombras e sua técnica inata, ou santuário, Sukuna possui um poder muito maior que o seu eu original, apesar de possuir ainda assim, em teoria, uma pequena falta de sua alma. E se você está interessado em saber um pouquinho mais sobre os poderes de Sukuna e sua jornada no mundo Jujutsu, já temos um vídeo assim aqui no canal, corre lá e aproveita!